Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando o nosso podcast, o nosso legado, né? Esse programa que conta a história do Grupo Águia Branca ao longo desses últimos 79 anos, e essa história é contada através da história das pessoas que juntas compõem esse grupo, né? Que nessa jornada aí tem feito muita coisa boa pela sociedade, se expandindo, crescendo e fazendo muitos amigos, atendendo bastante clientes aí, né? E hoje a gente vai estar aqui fazendo um super bate-papo com Érica Guzzo, né? Eu já tenho o prazer de conhecer já há bastante tempo, trabalha conosco lá no Sul, na Operação da Savana, em Joinville, né? A Érica hoje é a nossa líder dos processos lá, ela vai contar para a gente exatamente o que é ser líder de processo lá, e estou bastante curioso para me atualizar das coisas que andam acontecendo lá em Joinville. Érica, tudo bem? Seja bem-vinda aí ao nosso programa, bem-vindo ao nosso legado. Bom, Marcelo, né? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está aí nos escutando, nos vendo. É realmente um prazer estar aqui com você nesse bate-papo, né? Aqui em Joinville, né? Que a gente falou, né? Tem muitas coisas rolando aqui no Sul, muitas novidades, né? E a gente vai aí agora, né? Então, contar um pouquinho sobre isso. Que bom. Fico feliz da gente poder registrar um pouco dessa história, porque às vezes que eu vou, e não são muitos, mas quando eu passo aí, você está sempre me atualizando dos assuntos, como é que estão as coisas. É uma referência que a gente tem aí nessa operação, né? Fiquei bem feliz de chegar esse momento da gente botar essa prosa em dia, né, e compartilhar com as pessoas. Mas, Érica, antes da gente aprofundar um pouquinho na conversa, conta para a gente o que é esse papel de ser líder de processo, né, para que todos estão ouvindo entendam todo esse trabalho de bastidor que existe por trás de uma gestão de uma revenda, né, porque as própria Joinville é muito bem pontuada, muito bem avaliada pela Mercedes-Benz, pela gente também, e as pessoas acham que isso acontece por um acaso, né? Tá, então tem muito trabalho, tem muito bastidor, tem muito back-office aí acontecendo. Conta pra gente o que é ser líder de processo aí. Então, Marcelo, hoje, né, então, recebi essa honra de seguir o processo, né, agora faz pouco tempo, agora eu já faço parte da equipe da Mirella, então hoje eu tenho trabalhado com a Mirella na parte do departamento de qualidade, né, então deixei realmente de ser do pós-venda aqui de Joinville, estou indo então para a equipe da Mirella de qualidade, então a gente vai estar cuidando aí bem à frente, né, do programa Instaclass, cuidando dos indicadores, fazendo o monitoramento, o acompanhamento deles, para ver se realmente a gente está entregando tudo, né, dando todo o apoio às nossas filiais aqui do Sul, né, que hoje a gente somos em 12 casas. Então, tanto na parte do processo, a gente sabe que o Masterclass, ele visa muito a satisfação do cliente. E a satisfação do cliente vem através da gente realmente seguir com alguns processos para que a gente entregue isso. E que eu falo, né? Muito do processo, ele está ligado na satisfação dele. E aí é essa parte que a gente entra. Então, em a gente ter uma concessionária daqui preparada para estar atendendo, com as pessoas preparadas, estar cumprindo com as nossas metas, né, apoiando os gestores e as pontas das equipes, né, nessa entrega, né, hoje na qualidade, né, a gente trabalha com a Ellen, com o Thiago, com a Maria Ângela, né, a Joyce com o treinamento, então são pessoas excelentes, né, e que a gente está aí nessa novo desafio como líder de processo, assumindo e atendendo, né? Antes eu era só aqui de Joinville, né? Era analista de pós-venda, então cuidava só mais da casa de Joinville, mas sempre apoiei e estava disposta a apoiar as demais casas, né, do grupo. Uhum. A gente, né, nas reuniões, a gente representar, falando com os gerentes, gestores, né? A gente assim, apresentava eles em Joinville, mas se vocês precisarem, pessoal, é só ligar, né? A gente já deu apoio aí em todas as casas, né? Então, a gente sempre está aí disposto, sempre visando essa melhor entrega para que a gente realmente se torne referência, né, no assunto. Aí tem se tornado, né, Érica? Joinville já recebeu diamante, né? Joinville é uma revenda que sempre foi ouro em todos os processos aí, em todos esses anos. A gente sabe o que é essa jornada, né? E assim, só para deixar mais claro para todos, né?
o Star Class é um programa de avaliação que a Mercedes-Benz faz com as revendas dela no Brasil. Esse programa visa, né, atender bem o cliente, como que você falou, né, tá? E para a gente estar, né, eu costumo falar sempre isso, né, nós somos representantes da montadora. Então não tem como eu ser um representante e não estar alinhado ao que a montadora quer. E ela traduz muito disso, desses objetivos dela, nesse programa, né? Então, o que ela espera da gente de atendimento, de volume de vendas, né? De satisfação do cliente, de tempo de resposta, e tem 200 e tantos itens que eles nos avaliam. Então, daí a importância da gente estar sempre alinhado com o programa, que aí a gente está alinhado com a montadora, né? Para atender o cliente da forma que a montadora, né, preconiza. Também a montadora, a Mercedes-Benz do Brasil, né, uma empresa assim, centenária, tem mais de 100 anos que a Mercedes-Benz existe, então ela tem toda essa cultura, todo esse valor, né, traz, e nós somos, né, o guardião dessas promessas da Mercedes aí na região de Joinville, né? E nessa classificação tem ouro, prata e bronze, onde que o ouro é o melhor, né? E o diamante é o melhor dos melhores, né? É o melhor do Brasil. Que Joinville já recebeu, está sempre batendo lá nas finais, vai sempre para as finais. Sim, exatamente. Até estava aqui no meio desse negócio, porque a gente iniciou aqui a operação em Joinville, em final de 2013, e ainda em 2014 a gente trabalhou nos containers, a gente não chegou a iniciar as atividades para ser auditados, mas em 2015, nosso primeiro ano que a gente foi auditado como concessionária já homologada, tudo, a gente já foi indicado ao diamante. Então, no primeiro ano de atuação em Joinville, a gente já teve essa indicação, o que foi muito bom, porque isso só deu mais gás ainda para a turma, né, poder continuar nessa garra. E aí, em 2016 também fomos indicados, quando foi 2020, também fomos indicados, mas daí Ponta Grossa levou, aí chegou 2021, recebemos o nosso diamante, juntamente com a premiação Safira, que é o melhor de revenda de caminhões da regional de Porto Alegre. Em 2022, fomos novamente, tivemos a dobradinha ali do diamante com o Safira, né, para nós. Em 2023, então, Vitória Dízia foi diamante, mas a gente ainda recebeu o Safira como melhor aqui da região. Então, temos 3 Safira, 2 diamantes. E aí, ano passado, voltou para Ponta Grossa, e aí a gente está aí, né, esses 5 anos no grupo, né? Isso é uma satisfação muito grande, né, para nós. Nos últimos 5 anos, os 5 diamantes são nossos, né? Então, assim, o trabalho de vocês realmente está muito legal, está muito bem feito, né? Um negócio muito bacana. Então, assim, parabenizar, né, Érica? Parabéns, parabéns por essa jornada aí, parabéns. Você está desde o começo, desde 2013? Mas a minha história começa com a marca em 2008. Em 2008 eu entrei. Mas aí, então eu estou desde esse início dessa virada, né? Então, desde finalzinho de 2013, a gente está junto aqui, né, no grupo. E aí já eu lembro quando a gente foi, né? Você até comentou que estava nos containers, né? Quando nós compramos aí, né? Que a gente assume a operação, a gente teve que mudar do ponto que estava e fomos para o novo ponto, né? Onde que nós estamos hoje. Só que tinha que reformar, preparar. Nós pegamos uma área do estacionamento, né? Colocamos os containers, colocamos uma lona por cima, né? Exatamente. Menina, até tentei procurar a foto que a gente tinha, da gente comendo os chinecos ali no container. Sempre tem essa foto, não consegui localizar. Na época a gente convidou, inclusive, o presidente da Mercedes, ele foi nos visitar, nos visitou aí, nos deu um super apoio, como sempre. A Mercedes é muito alinhada com a gente também, né? E aí comemos chineque, porque ele é alemão, né? O chineque é uma comida tradicional. Alemão aqui da região também. Essa fase foi muito. E vou dizer que ainda a gente somos em 9 colaboradores aqui que estamos desde o início, né? Então só mostra realmente o quanto a gente está engajado e ainda tem essa mesma pegada e cultura, né? Então a gente é uma equipe bem fortalecida. E só para completar, né, Joinville é a principal cidade de Santa Catarina, né, ela é até mais assim, relevante economicamente falando que a própria capital, Florianópolis, né, e assim, é uma cidade muito boa para se morar, para se trabalhar, uma cidade muito próspera,
É muito organizada, né, Eric? Sempre que eu vou aí, eu fico impressionado com a organização da cidade, das coisas aí. É bem legal. Não, é uma cidade muito industrial, ela na verdade nasceu industrialmente, né? Até esse dia eu estava assistindo algumas páginas e começou a mostrar as histórias de quando a Consul começou, a Tupi começou, então empresas industriais hoje, né, grandes, a Embraco, né, que hoje tanto a Embraco quanto são a Whirlpool, iniciaram e a cidade foi crescendo nessa A indústria, VEG, né? Que aí né? pega Jaraguá do Sul, que é do ladinho aí também, VEG, Fabril, tantas outras indústrias Empresa importantes. têxtil, né? Hoje a cidade já tem 620 mil habitantes, né? E mesmo assim, né, tem essa evolução, essa cultura. Fora daí nos pontos turísticos que a gente também tem aí, que aí temos o Festival de Dança no mês de julho, a Escola Bolshoi aqui, né? Então, isso também traz muito Futebol de privilégio salão, para a que cidade. Joinville é super tradicional, né? Eu também temos pode salão. Tem de tudo um pouco para todos. E bem, bem interessante, porque é uma cidade que a gente imagina ser uma cidade do interior, mas que tem coisas fantásticas. Igual você falou da escola Bolshoi, né? O Joinville também é uma referência no Brasil em balé, né? Então Exatamente. tem de tudo um pouco, né? Muito avançada na indústria, né? Na cultura, né? Uma bela cidade, Hum. tá? Mas, Érica, já falamos demais da savana, falamos de Joinville. Queria falar um pouquinho de você, né? Ouvir um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui. Conta pra gente onde você nasceu, né? O que que você estudou, sua vida profissional. Dá uma historiada pra gente aqui rapidinho. Não, eu sou de Curitiba, eu sou natural de Curitiba, minha cidade é Uhum. lá, né? Em 92, que os pais vieram, né? Se mudamos aqui para Joinville, e meus pais tinham vindo, gostaram da cidade, minha mãe não gostava do frio, queria fugir do frio, aí veio para Joinville junto, né? No início vieram com aquela coragem, daquele jeito, o pai e a mãe vendiam salgadinho congelado até conseguir emprego, então a gente que é a filha ali ajudava na fabricação, na indústria, né, na Salgadinho, né? organização, fazia salgadinho, coxinha, risoles, pastel, aí o pai fritava, a mãe e o pai fritava, o pai saía de bicicletinha com o isopor cheio e ia bater a porta em porta no comércio, né? Até Uhum. ele conseguir daí um emprego depois de um ano, daí conseguiu um emprego na Ponte, né? A Brastemp e ficou por um bom tempo, né? Daí na indústria. Mas a Uhum. nossa vinda aqui para Joinville foi, né? Então estudei minha vida inteira aqui também em Joinville. Em 2003 eu volto a morar em Curitiba, né? Meus pais tinham se separado, meu pai voltou para Curitiba e eu vou lá morar com ele, que ele estava, né, sozinho. Tá, vou lá morar com o pai, vou voltar para Curitiba. Aí eu finalizo o ensino médio e inicio a faculdade de design gráfico, né? Eu estava entre design gráfico e matemática. Eu fui para o design gráfico, né? É Uma diferente, né? coisinha. É. Mas, na verdade, assim, queria até ser física, né? Mas na época ali, eu entrei na faculdade da Tuiuti, não tinha física disponível naquele ano, aí fiquei entre matemática e design gráfico, fui para o design gráfico, gosto bastante dessa criação, essa evolução, e querendo ou não, o design é algo que ele vem para melhorar, né? Então, ele também visa essa parte. Mas depois de um ano e meio, volto para Joinville, aí eu tranco faculdade, onde, voltando para cá, trabalhei em escola de idioma, né? Aqui na parte ali do cadastro, recepção e auxiliar toda a parte administrativa da Uhum. escola. E em 2008 eu inicio aí a minha jornada na Mercedes-Benz, né? E começo a trabalhar na Veículos Stein, né? Funcionário, e entro para fazer o monitoramento de satisfação dos clientes, o famoso CXI, o NPS de hoje em dia, porque eu fui Você contratada já lá entrou para. nisso? Quando Eu, você eu vai para lá para ver que está entrei! inserido, né? Então já está no seu sangue há muito tempo essa vida de bastidor aí, né? Uhum. Eu fui contratada justamente para implantar o processo do Starclass lá na época, no concessionário, fazer a parte de monitoração, porque o Starclass, o programa de satisfação, né, o programa de certificação da fábrica, ele foi instituído nas concessionárias em 2006, foi quando ele foi lançado.
A primeira auditoria foi em 2007, e aí a segunda em 2008, eu entrei em agosto de 2008, e aí falaram assim, a gente tem esse programa, é o Star Class, e aí eu preciso que você deixe todos os processos de peças e oficinas prontos para auditoria, e inicie um novo programa que eles instituíram, que era o monitoramento de satisfação do cliente, que ele tinha sido lançado naquele ano, em 2008. Então, eu tinha que pegar e ligar para o cliente, fazer todos os registros, né? 5 tentativas e tal, planilhar, depois mostrar, registrar, fazer plano de ação das insatisfação. Então, essa parte, né, ele fazia umas 200 tentativas de ligação ao longo do dia, fora todas as outras tarefas, entendeu que era concessionária. Na primeira semana, tem uma forma muito engraçada que eu sempre vou contar, porque assim, na primeira semana, fui contratada, iniciei, você vai fazer isso, isso e aquilo, e já tem uma reunião, você vai participar dessa reunião, ela é mensal. E aí vamos já junto para você já iniciar. Tudo bem. Entrei na reunião e o pessoal falando de Axo, e a Celo, e Axo, e eu lá no cantinho, gente, o que é Axo? O que é Axo? Porque assim, me jogaram no meio da reunião e eu fiquei. E aí eu, gente, cara, porque eu ainda não conhecia o universo, né, de caminhões, não sabia que o Axo era uma família, que era um caminhão, que era um extra pesado. E aí eu saindo da reunião, eu falei pro meu chefe, o que é Axo? Aí eu tenho também que, né, eu hoje em dia, todo mundo que inicia aqui, eu adoro comentar, gente, isso aqui vocês vão ouvir bastante, Axo, Aracelo, o Axos é os caminhões, tá? Vocês não acham que é outro mundo, não? Porque eu fiquei Entendeu, assim, Reni? Eu entendi bem, eu só não sei o que é Axo. mais ou menos isso. Então, aí, em outubro, eu entrei em agosto de 2008, em outubro de 2008 eu fui auditada, passei pela minha primeira auditoria. Nossa. Corri atrás, implantei, tinha gestão de oficina para implantar. E aí a gente seguiu com a vida. Em 2011, em 2010, aí eu deixo essa parte da qualidade da empresa e vou para a compra de peças. Mas só a compra de peça paralela. Então eu fazia daí a parte toda de compra de peça paralela. A gente tinha funilaria lá na época. E o meu gerente falou assim, Érica, eu quero que você vire compradora. Eu falei assim, eu não entendo de peça de caminhão, filho, eu faço relatório aqui, né? O monitoramento passa a ser com a Quest na época, né? Eu ajudei a Quest a fazer o piloto lá com a gente e tal, ajudei ele, então eu não precisava mais fazer o monitoramento de satisfação, e acaba que eu estava com o tempo mais ansioso. E ele disse, não, você tem perfil, vou para compradora. Aí eu, tá bom, mas você vai precisar me ajudar aqui, porque eu não entendo muito bem de peça. Né? Não, eu te ajudo. Aí, depois de 6 meses, a outra compradora de original saiu, e aí eu juntei as duas, né, compras. Então, eu comprava tanto as peças originais quanto a paralela, e fazia toda a gestão do estoque lá da concessionária. E aí eu fiquei até 2003, daí quando a gente veio para o Grupo Águia Branca, eu não ia vir junto. Eu não ia para a Savana, né, na época, porque eu era compradora. E aí a compras aqui estava centralizado já em Vitória. Então, não tínhamos mais o setor de compras, né, aqui na região. Então, a princípio, eu não vinha. E quem é o gestor, quando a gente fez essa transição de peças, é o José Maico. E o Maico, não, você vai junto. Eu falei, Maico, mas não tem comprador. Não, você vai ser vendedora de peças. Eu falei, meu filho, eu não sei vender peça. Eu não... Ele, não, você vai junto, eu te ajudo e tal. Mas eu quero que você vá junto. Eu falei, tá bom, se ele me aceitar, né, daí me trouxe como vendedora de peças. Só que justamente nessa transição, onde a gente ficou sem o concessionário, a gente ficou nos containers, né, até aprender, também teve toda a transição de trazer o estoque da outra, de fazer a organização daqui da estrutura. Então, eu vendia peça no Telepeça, ajudava o Maico em organizar estoque, buscava as peças na época em São José, trazia, fazia entrega para cliente, já fazia de tudo um pouco. Porque como já tinha os vendedores ali que já tinham mais habilidade de vendas, eles iam tocando televendas e eu ia ajudando o Michael no que precisava aqui para deixar o negócio pronto. Aí, em setembro de 2014, a concessionária fica pronta aqui em Joinville. E a gente deixa os contêineres e entra na concessionária. Aí, trabalhei ali na salinha do Telepeça, 30 dias, falei, Michael, preciso de mais conhecimento, me coloca na boqueta.
me bota no balcão de peça da oficina e eu vou ganhar conhecimento mesmo para mim poder desenvolver a parte do vendedor, porque a gente precisa para passar confiança para o cliente, né, Uhum. daquilo que está falando. Não, beleza, né? A gente também já estava com defalque ele também para atender os mecânicos, ele fechou. Aí eu fui, eu fazia tanta parte aí de venda para a oficina e também ajudava o Michael na gestão de compra do estoque, porque como a gente ainda não tinha um histórico de 12 meses, aí eu fazia em planilha e mandava para o João. Né? Uhum. João, ó, vai repondo aqui Joinville esse aqui até a gente virar um João ano de Batista, estoque né? para ter demanda. Uhum. Exatamente. Uhum. Aí, em fevereiro de 2015, a assistente do Valdecir, que era o gerente de veículos, pede demissão e ele me chama perguntando se eu não queria virar assistente de vendas. Ele disse, eu vejo que você tem, né, uma pegada assim de ajudar e tal, é diferente, né, porque tu tá ali em vendas, mas toda hora você tá fazendo as coisas. Eu falei, interesse eu tenho. Sai lá do balcão da oficina, vou para venda, vem pro showroom como assim, vendo, mas o Mike falou assim, não, mas ela vai continuar fazendo umas coisas para mim. Eu deixo ela ir, mas não. Uhum. Uhum. O Mike sempre, não, eu deixo ela ir, mas ela ainda tem umas demandas aqui que ela precisa fazer para mim. Então, Uhum. fui aprender as coisas da parte de vendas, que eu ainda não conhecia, né? Mas sempre também continuando ajudando o Mike em peças, na oficina, o Fábio, na época, no que eles precisavam. E aí a gente foi evoluindo, né? Então, sempre também, assim, já à frente aqui dos indicadores do Stacles, ajudando a concessão. Tanto é que ali em 2015, quando é a primeira auditoria, que a gente vai passar pela primeira auditoria, o Valdeci olha para mim, a auditoria lá de Ponta Grossa foi marcada. Vou te mandar para lá, e aí você Uhum. pega todos os pontos, e aí a gente vem aqui, vê o que tá ruim aqui, e já alinha tudo. Eu falei, fechou. E lá vai eu Uhum. para a auditoria de Ponta Ponta Grossa Grossa. acompanhar. Não. E, Uhum. e aí a gente passa dessa parte, assim, então sempre muito envolvida, sempre cuidando que a gente, na época, a gente tínhamos o Anderson, né, como multiplicador, a gente ainda não tinha o setor de qualidade aqui na Savana, né, Uhum. então, tava que eu cuidava também bastante dessa parte aqui, e sempre, né, nesse intuito. Aí tivemos a mudança do Valdecir, que o Valdecir, para mim, ali foi um professor, né? É incrível trabalhar com o Ele é Valdecir, o fantástico. Hoje conhecimento ele é responsável pelo processo de peças da Savana como um é, todo, né? como um todo, exatamente. E com ele ali, realmente também aprendi muito. E aí ele vai, então, volta para Curitiba para assumir essa coordenação, e o Mike, que era o gerente de peças, assume como gerente Uhum. de vendas, né, da Eu fiquei muito concessão. feliz com esse processo, né? Porque o Michael também vem lá da Veículos STEM com a gente. Ele tem uma história incrível, eu lembro do podcast dele, que a gente bateu um papo, a história dele lá, bom, um belo guerreiro, um cara super legal, né? Ele começa lá numa estrutura bem mais simples lá e chega, né, hoje é responsável e entregando, né, um belo resultado, né, Eric? Tá muito Exatamente. bom. A minha história com do José Maico, ela é do Maico, né? Ele nem gosta de chamar de José, tadinho. É. É o Maico. Ela vem justamente lá desde a Stein. Eu entrei em agosto de 2008, o Maico entrou em janeiro de 2009. E desde então a gente sempre trabalhou muito junto. Então aí lá na Stein a gente trabalhou junto, né? Ele fazendo a parte de checklist, vendendo e fazendo acompanhamento, aí vem para cá como gestor e eu ajudando ele, aí vamos trabalhar de novo ali em vendas, eu como daí assistente dele em vendas, ele já como gerente. Então a gente sempre trabalhou, né, nessa área. Mas aí a gente vem numa outra mudança, que aí o Fábio, que era o gerente da oficina, sai, o Keller tinha Isso. assumido como peça, Uhum. e aí Keller vai virar gerente pós-venda, vai assumir peça de oficina. Peça ele estava confiante, a oficina tinha toda a OP e tal, todos novos processos, daí eu propus, gente, vai precisar de ajuda. Pô, eu acho que aqui ó, para assistente, vamos contratar alguém, eu te ensino, dou apoio, continuando dando apoio, mas o Keller precisa de apoio. Aí, não, beleza, você vai para lá, mas você continua me ajudando aqui. Tá bom, eu continuo ajudando aqui você, não te preocupa. Aí é onde eu me tornei analista de processo, né, para justamente vir apoiar o pós-venda, né, nessa nova mudança também da concessionária.
Justamente para a gente conseguir. E ao longo daí desses anos de analista de processos e assistente, sempre foi realmente o foco e a gente fazer melhores entregas, né? E na analista de processos eu tive, junto com o Kelder, né, esses vários desafios da OAP, a homologação da OAP, entregar os processos, realmente deixar as pessoas dentro da cultura, né, do processo e melhor entregar. Aí o Kelder dizia, Érica, eu estou com esse problema, não estamos conseguindo entregar. Lá eu sento, analiso, entendia a função, treinava as pessoas. Então, eu conhecia todo o processo já do estoque, conhecia todo o processo de venda de peças, conhecia todo o processo da recepção. Aí, tô com problema, mudou o programador não está entregando. Aí aprendi toda a parte de programação. Garantia, nossa, está dando muito problema, a gente está perdendo, não está entregando. Érica, preciso que você bote a garantia na linha. E lá Aí nas férias, cobria férias de garantias, cobria férias de programador, então a gente foi realmente conhecendo todos os processos. Tem até um episódio muito engraçado que o Maior uma vez me ligou, o Anderson Maior, que o gerente de peças de São José, e eu não lembro em que sala que eu tava, que ele falou, vai mulher, o que tu tá fazendo aí? Eu falei, Maior, você sabe onde que eu tô, né? Assim, onde precisar eu tô. Ele, não, tu não duvido. Eu falei, mas só ainda não fui trocar óleo de caminhão. Aí ele, isso mas não duvido. Aí ele me falou assim, mas não duvido que um dia eu chegue aí, você tá debaixo de um caminhão com um macacão. Eu falei, olha, tá faltando pouco. Que legal, Érica, que legal, bacana. Eu fiquei curioso, porque você formou em design gráfico? Não cheguei a formar o design, que daí acaba que o curso de design, depois descobri que cada 6 meses, nem 6 meses, cada 3 meses eu tinha que comprar um material novo, o negócio começou a ficar meio inviável, e aí acabei não concluindo mesmo a parte do design, né, gráfico, mas é uma área que eu ainda aplico muita coisa até hoje do que eu aprendi na faculdade. Acredito que é uma área assim que abre muito a cabeça da gente, estimula muito a criatividade, né? Eu acho muito legal. Mas, Érica, assim, fantástico, assim, por isso que quando a gente falou, explica um pouco o que é ser líder de processo, tá aí, você acabou de contar o que é esse bastidor, né, essa atuação por trás de toda essa gestão da empresa, né? Então, essa passagem sua por peça, por oficina, por veículos, né, por vendas de veículos, né? Então, isso vai te capacitando para poder apertar os botãozinhos aí, as pessoas, né, para botar as coisas no trilho, né? Muito legal. Uhum. Mas, Érica, assim, a gente escutando a sua história, a gente vê assim, como que você é uma pessoa que não corre dos desafios, né? Ele chega, você se lança e vai buscar. Como é que você faz para aprender, assim? Qual que é o segredo para você estar sempre conseguindo aprender, né? Não é que sabe, né? Porque você vai aprender lá na hora, né? Mas como é que você se atualiza? Não, até essa semana estava falando com a Mirella que apareceu um postzinho. Não sei, né? A gente é daquela assim, pediu uma demanda. Eu não sei, mas deixa eu só tomar uma xícara de café que eu vou entregar. Deixa eu só tomar uma xicrinha de café e aí eu vou entregar. Mas isso que a gente fala assim brincando. Mas eu acho que a questão que é o que eu sempre falo também para a turma: o conhecimento ele pode não fazer parte da minha função. Não está no meu escopo eu ter ido para a programação, não estava no meu escopo eu ir para a garantia ou trabalhar no estoque, mas o conhecimento ele é nosso. E o conhecimento não tem valor e ninguém tira. E ninguém tira, né? Então é isso que eu sempre levava para mim. Eu estou indo, eu vou conhecer, eu vou, né, aprender, então eu vou evoluir com isso, porque é um conteúdo novo. Então eu pegava os livros, pegava manual, entendia, compreendia, falava com pessoas que já estavam, né? E aí é sempre isso que eu busco, sempre algo que me chama a atenção, né? Ou que eu gosto muitas vezes de assistir documentários, né? Com o meu marido. E aí, dependendo do documentário, opa, esse negócio me chama a atenção. Aí eu vou atrás para daí realmente não ter só uma fonte de informação, né? Porque a gente sabe que cada um pode gravar o que quer. E justamente para mim, né, evoluir, né, nesses conhecimentos, né? Quando a gente foca e a gente corre atrás, a gente consegue aprender. Mas justamente por causa disso, eu acho que
conhecimento que a gente adquire, diferente daquilo que a gente está fazendo, atuando naquele momento, ele é nosso, vai o resto da vida e só faz a gente evoluir. Por isso que eu Uhum. nunca parei. Assim, vi um desafio novo, opa, vamos embora. Né, um desafio novo, né, nesses anos aí de grupo, eu participei da criação do Raides, né? Então fui aí para Vitória, né? Nossa, é Participei mesmo, é isso. desafios, né? Implantação, evolução, desenvolvimento e Uhum. então assim a gente sempre está aí a parte. Né? E aí quando veio esse convite agora para ir para a equipe da Mirella para qualidade, Uhum. é só a minha cena, é o que eu gosto de fato de fazer, é ajudar realmente todo mundo que precisa para que esse processo seja entregue. Uhum. É, mas muito legal, assim, porque é uma coisa admirável, né? Assim, que eu valorizo muito e busco muito isso, né? Tá sempre aprendendo, né, coisas novas, né, se desenvolvendo, né? E acho que as pessoas também têm que estar preocupadas com isso, né? Porque a gente vive num mundo, né, Érica, assim, que está muito corrido, as coisas estão ficando velhas muito rápido, né? A Uhum. gente está realmente, assim, no nível de obsolescência, né? Uhum. Muito rápido, né? Então, aquele conhecimento que você tinha, sabe, a habilidade que você tinha um tempo atrás já acabou, sabe? Já não vale mais nada, né? Sabe, assim, vamos falar de coisas mais antigas, né? A pessoa era muito boa com telex, muito boa com fax, muito boa com telemarketing, muito boa, sabe, de fazer contato com o cliente, distribuindo papel, essas coisas, mandando carta para as pessoas, né? Mala direta, isso tudo já acabou, né? Então, a forma da gente conversar com as pessoas também está mudando. E a gente precisa estar se atualizando, né? Então, por isso que eu te perguntei assim, como é que você dá conta, né? Aí você traz um pouco dessa história aqui. Ah, vendo programas, vendo essas coisas, isso me desperta atenção, eu vou atrás. Isso é muito legal, porque acho que nós temos essa necessidade hoje, né? De estar se atualizando muito rápido, né? É muito bacana, né? E Bem junto a isso isso. também tem a questão de inovar, né, Érica? Que é um valor muito forte do grupo, né? Como é que a gente inova, né? Assim, tá sempre, o grupo está acompanhando, está no mercado, está crescendo, está expandindo. E isso é graças à nossa capacidade da gente estar fazendo cada vez melhor as coisas. Na sua rotina e no seu trabalho, como é que você lida com essa questão de inovação, de mudar as coisas, de implementar, sempre ser melhor do que já foi? Eu acho que tudo a gente consegue melhorar e evoluir, né? A gente está humano e tudo evoluir. E uma ideia, ela nunca é uma má ideia. Às vezes ela só não tem uma aplicação naquele momento ou recursos Exato. para serem aplicados. Mas justamente fazer com as pessoas realmente deem ideias, falam pra gente, vocês vão falando, você pensou, vai falando, mesmo que pareça assim um negócio inviável, não vou nem falar que vão rir de mim, né? Mas não, falem. Então eu sempre incentivei aqui muito o pessoal, né? Tanto é que o programa de iniciativa a gente também deu início aqui, foi uma solicitação do Maico, a gente iniciou o projeto por aqui há alguns anos. E justamente até para a gente mensurar, né? Que o pessoal ia falando, porque às vezes quem está no operacional é que tem a vivência que sabe do melhor jeito. A gente que está falando, vamos melhorar aquele processo. Aqui fora é bem fácil melhorar, é só a gente fazer isso Hum, e isso aqui. Só que também é válido essas informações, só que tu bota tudo junto e faz aquele brainstorm maravilhoso que eu adoro, né? Vem todas as ideias. E às vezes aquilo que você acha que era inviável, eficável, mas daquilo nasce efetivamente algo que você vai. Opa, não, mas espera aí, pensando nisso, será que se a gente ir assim e colocar, né? Então tem que envolver todo mundo, envolver as pessoas e fazer esse brainstorm para poder a gente evoluir no processo. Muitos processos a gente evoluiu aqui, né? Isso aqui não dá. Não, não tem como, já tentei, já fiz como a fábrica mandou, eu não estou conseguindo evoluir. Como é que vocês fariam? Qual é o melhor jeito? A gente tem que entregar o mínimo disso aqui. Mas qual é a uhum, melhor forma? Então, cada casa tem essas particularidades. E uhum, como vamos fazer para entregar o que é solicitado? Não precisa realmente ser, né? Essa é a regra. Não, ela é engessada. Não, nada é engessado. A gente só precisa entregar o melhor
ter a melhor, né, satisfação e experiência do cliente. Então, vamos se adaptar. Então, essa adaptabilidade realmente é o que faz a gente inovar, né? Certamente. Assim, e você toca em pontos fundamentais, assim, né? Juntar as pessoas para que as pessoas juntas tragam as soluções, né? A gente junto é sempre melhor do que a gente sozinho, né? Porque um troca ideia com o outro, a pessoa conhece, tem uma ideia, tem uma opinião, né? E a gente cresce muito, né? E como você falou, não tem ideia ruim, né? Tem ideia que às Uhum. vezes não está na hora de ser aplicado, não é no momento e tal, mas aquilo de alguma forma vai nutrindo a gente, vai formando um outro conceito, ou até para formar a opinião que não é esse caminho, tem que ser um outro, né? Então, essa discussão, isso é muito rico. E envolve as pessoas, né, Érica? À medida que você vai envolvendo as pessoas nos problemas, e como você falou, olha, tá bom, não dá para fazer, mas tem que resolver esse problema aqui. Sabe? Tem um problema a ser resolvido. Não vai falar que. Não adianta você falar, não temos que resolver esse problema. O cliente está insatisfeito, a peça demorando a chegar, o processo está. A gente emitir nota está muito lento, a gente está cobrando o cliente mais de uma vez, né? Estamos prometendo e não estamos cumprindo, né? Então, essas coisas que nos fazem atender o cliente tem que ser resolvida, né? E aí falar, não tem jeito? Não tem jeito, então vamos achar o jeito. Não dá um jeito, não. Muito legal, Érica, muito legal. Érica, assim, o nosso programa trata do nosso legado, né? O legado do Grupo H Branca que está construindo essa jornada incrível aí. Qual que é o seu legado, Érica? Legal. Gente, vou dizer, são tantas coisas, a cabeça aqui às vezes não para, né? Mas o que eu tento passar, né, é realmente estar fazendo certo, dando o seu melhor. Mas eu ainda não sei bem, não domino bem o assunto. Mesmo eu não dominando, eu vou dar o meu melhor. Naquele momento é o meu melhor. E depois eu vou evoluindo. Então eu consigo evoluir, né? E realmente eu gosto de entregar um bom trabalho. Eu gosto que realmente as pessoas estejam confortáveis naquilo que elas estão fazendo e, né, e tenham confiança na gente para que elas possam estar exercendo, né? O meu legado maior é a minha pequena de 9 anos, né? Ela que vai dar continuidade a Ah, tudo nem isso. fala, né? Né? Nossa. Exatamente. É até um fato também curioso que, né, nesses aí 13 anos que a gente está, né, desde 2008 na rede, na marca. O meu marido também conheci ele na marca. Ele era vendedor de fornecedor de peças. Não era meu vendedor, Legal. mas era Aham, do aham, aham. fornecedor, né? Então, desde 2012, né, estou com ele. E aí veio a pequena. Quando eu engravidei em 2015, que eu era assistente do Valdeci, eu lembro que eu sentei ali, Valdeci, tem uma coisa para te contar. Tô grávida dele, meu Deus, coisa boa, feliz, nossa, isso acalmou o coração Aham, dele, aham. que foi muito bom. Então, um legal é isso, né? Realmente olhar para trás e ver que eu fiz pessoas evoluírem, fico muito feliz quando eu vejo pessoas que trabalharam comigo, que estiveram no meu ciclo, que evoluíram e que às vezes falam, nossa, Érica, eu consegui isso porque tu me incentivou, porque você me deu a luz, me deu o caminho. Então, eu fico muito feliz em as pessoas evoluírem à minha volta, né? Quanto mais as pessoas evoluem, eu tenho para mim a mesma satisfação dela, ai, que bom que você conseguiu. Então, eu tive menores aprendizes na época da Stein, que a gente tem contato até hoje, que elas estão muito bem, nossa, e que evoluírem, eu fico muito feliz. Daí quando a gente se encontra, diz, ai, Erika, vê o teu aprendizado, o teu dia a dia realmente fez a diferença. E aí, É isso é que muito bom mostra o isso, nosso né? legado, né? Uhum. Isso a gente vê as pessoas crescendo, né? Vê a nossa história se continuar nos filhos da gente, né? Isso é muito bom, né? Ver essa história toda, essa jornada toda que você fez aí, de tantas coisas boas que a gente comentou aqui agora. Muito legal. Parabéns, tá? Parabéns, que é muito bonito. Érica, assim, eu te pedi um conselho, né, para quem está nos ouvindo, para as pessoas que trabalham conosco e tal. Que dica que você daria? Que conselho que você daria nessa sua trajetória toda já? O conselho que eu dou para quem está nos escutando
não se auto-sabote. Uhum. Porque eu treinei muitas pessoas ao longo desse tempo, né, nessa minha jornada, e aí eu ensinando as pessoas, e as pessoas, eu vendo elas se auto-sabotarem, dizer eu não consigo Uhum. aprender, isso é muito difícil. Gente, não faça isso, não coloquem o bloqueio. A gente é autossuficiente, a gente é evolutivo, a gente é uma esponja, a gente absorve, a gente energiza aquilo, né? É, Uhum. então é isso que eu sempre não façam, não sabotem, realmente assim, deem o seu melhor, não, tipo, eu não sei, mas eu vou conseguir, eu vou focar, vou melhorar, não consegui agora, não, mas peraí, deixa eu analisar, por que eu não consegui? Uhum. O que faltou para mim conseguir? Então, e não fique isso, né? Eu sei que é muito difícil, porque às vezes a criação vem É. já te É. Uhum. apontar e te plantar aquela sementinha. Eu digo, gente, É. vamos arrancar essa semente daí, né? Eu Vamos botar sempre uma outra no tentei, lugar, né? Uhum. vamos botar uma outra lugar, porque na hora que você realmente pensa e né, foca no que você quer e na evolução que você quer, você vai conseguir. Para mim, lógico, né, os 2 diamantes, 3 safiras que a gente tem aqui, foi porque a gente tem uma coisa aqui em Joinville que eu trouxe, que o programa Diamante de premiação, ela nasceu em 2012 na rede. E quando Uhum. ela nasceu, eles mandaram para concessionárias uma caixinha com um Nossa, diamante, eu lembro disso. né? Uhum. Uhum. Isso, eles mandaram para divulgar um prêmio. E eu trouxe isso, e eu carrego isso até hoje, desde 2012. E nas Nossa, 13 reuniões que a anos, gente que legal. fazia, e Uhum. nas reuniões que a gente fazia com o Valdecir, o Maico, o Fábio, ele dizia: traz o diamante, vamos aqui, vamos focar, vamos energizar. O foco é o diamante, vamos É. energizar. E aí é o que a gente sempre carrega e energiza, para ver se realmente, quando você bota o foco, você energiza, pensa no negócio, ele vai acontecer. Que show, que ótimo. Nossa, até arrepiei aqui você contando isso. Eu lembrei que eu ganhei também esse diamante, não sei onde que foi parar. Certamente eu não descartei, ele está guardado em alguma sala dessas minhas que eu fico nas empresas para lá e para cá. Mas que bacana. Nossa, Érica, show. Érica, é uma pena assim, o tempo, né? A gente tem que estar concluindo o nosso podcast aqui, que tem uma história, muita história para contar aí, muito legal. Mas te pedir uma dica de um filme, de um livro, de uma série, de um podcast, o que você pode deixar para gente? Então, Marcelo, pensei, né, em alguns horas e eu vou deixar um filme Uhum. que eu participei na faculdade da minha sogra, ela fez pedagogia, e aí ela tinha as atividades para fazer e uma série de filmes para assistir. E Como Estrela na Terra, se chama, né? É um filme, né, sobre educação, empatia e superação, porque ele é um menino, ele é um filme mais indiano, assim, é de 2007, é um menino que ele tem dislexia, e aí ele é incompreendido pelos pais e pelos professores, ele é rotulado, ele é burro, ele é preguiçoso, ele não quer aprender, ele não... E aí realmente ele acaba que ele não tem interesse e as pessoas taxam ele assim e ele sofre muito com isso. Até que ele tem um professor de artes que entende isso, vê que na verdade não é que ele é preguiçoso ou que ele é burro, que ele tem uma qualidade, ele tem muita habilidade também em desenho e a dificuldade em leitura é outra. Então ele começa a trabalhar isso, então mostra quanto realmente às vezes é a empatia, entender ou compreender das pessoas, né? Por que ela não está conseguindo isso? Por que realmente, assim, vamos analisar a pessoa, vamos dar um apoio à pessoa. Então, esse tipo de filme, eu gosto muito, como também tem o Milagre da Anne Sullivan, também, que conta a história dela como professora que ensina, né, a uma garota surda, muda e cega a se comunicar nesse mundo, e isso é fantástico, porque quando você realmente dá importância a pessoas, né? Uhum. Então, essa, É o milagre de quem? O Milagre de Anne Sullivan. Uhum. Nossa, eu adoro essas coisas assim, porque, como a gente falou, né? Quando você estava explicando do seu legado, da sua alegria de ver as pessoas crescer, se desenvolver, isso também, né? Eu gosto muito disso, de ver, né?
E os dois exemplos de filme que você dá são esses exemplos voltados para o desenvolvimento de pessoas, né? De Sim, um professor que consegue assim, descobrir um talento num aluno, né? E transforma a vida dele. Né? E essa história aqui do milagre de Anne Anne Sullivan. Sullivan, deixar anotado aqui porque verei, tá? Nenhum dos dois eu ouvi, mas são coisas que motivam, né? E falo com as pessoas, né? O impacto que nós, líderes, causamos sobre as pessoas que estão perto da gente, né? Pegar o exemplo aqui desses dois filmes que você deu, o impacto que esses professores fizeram para os alunos, né? Vamos chamar assim. Transforma não só a vida dele, mas como transforma a história da família dele. Exatamente. Então, assim, nossa responsabilidade é muito grande, né, Eric? Né? Sabe, enquanto pessoas aqui nesse mundo, sabe, eu acho que Deus nos colocou aqui para a gente sair melhor e ajudar as pessoas a se desenvolver. Eu acho que a gente ter essa consciência e saber o que que a gente fala, como é que a gente motiva as pessoas, como é que trata as pessoas, isso pode transformar a vida de muitas pessoas aí. É. Mas, Érica, muito obrigado por esse bate-papo. Foi um prazer imenso estar com você aqui, escutar a sua história com um pouco mais de calma, que a gente chega aí sempre correndo muito. Adorei, sabe? Parabéns mesmo pela sua jornada, essa dedicação sua. Obrigado por estar conosco na empresa nesse tempo todo, nesses 13 anos aí, não, 15, né, já. E muito bom, tá? Obrigado mesmo. Vou deixar você fazer as conclusões, as suas considerações finais aí. Eu que agradeço, né, realmente o grupo, né, de confiar em mim tantas vezes, né, nessa minha evolução e me trazer mesmo sem o perfil, me ter dado as chances que eu tive de crescimento, a fazer os novos projetos, não só em Joinville, mas também para todo o grupo. Hoje essa oportunidade, então, de estar ajudando mais ainda, impactando mais o grupo, para a gente focar em entregar sempre o melhor, né, agradecer, né, as pessoas que sempre acreditaram em mim, e de fato isso só faz eu acreditar em mais pessoas e tentar fazer com que elas também possam evoluir. Né, realmente fico muito agradecida. Ai, que bom, Érica. Nós também ficamos muito agradecidos a você. Você falou que trouxeram sem perfil, nunca foi sem perfil. A gente sempre acreditou no seu potencial, Não, né? tem o perfil de vendedora, né? Ah, mas os resultados estão aí, tá ótimo. É verdade. Está bem, Érica, obrigado. Pessoal, né, esse é o nosso podcast essa semana, espero que vocês tenham gostado, eu acho que são histórias incríveis, né, que devem ser compartilhadas, então escutem, compartilhem, que são histórias muito boas que nos motivam, né, a gente seguir em frente com o nosso trabalho aí, tá? Vamos juntos, semana que vem tem mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Ah, obrigada.